Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcasts. Hoje temos um convidado de peso, um profissional com mais de 36 anos de experiência em TI e mais de 2 décadas no universo SAP. Ele já liderou grandes projetos, atuou como professor universitário por mais de 20 anos e hoje é head da Infrastructure Management Services, a IMS, com forte atuação em projetos SAP e liderança de equipes. Seja bem-vindo, Fábio, à nossa entrevista, ao nosso podcast. Fique à vontade. Obrigado, Fábio. Boa noite para todos. Boa noite. Primeiro eu quero agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui eh, participando desse podcast. Essa é É, é muito bom ver uma iniciativa dessa, uma iniciativa de trazer essa oportunidade de contato entre a universidade, entre os alunos e o mercado. Muito obrigado, Fábio. Fábio, a gente queria começar perguntando como é que começou essa trajetória, né, mais de 30 anos na área de TI. Queria saber como foi ali que você tomou essas decisões, como é que começou, o que te fez entrar nesse mundo, né, como foi essa trajetória, se puder falar um pouco pra gente aí, como é que foi isso? Bom, hã, vamos lá, era uma outra época, né? Uma época diferente. Então, certas coisas que a gente não imagina hoje em dia. Não existia internet. Não, as pessoas não tinham computador em casa. O computador era algo que você ouvia falar, ouvia em filmes e tudo mais, mas poucas pessoas tinham contato com o computador. O que a gente volta e meia tinha algum tipo de contato era, eh, em alguma empresa tinha um relatório. Então, durante a noite havia o processamento, tinha os relatórios. Eu não tinha esse tipo de contato. O meu primeiro contato, o início foi até um fato, interessante, que eu estava no ensino, fundamental, no que hoje seria o nono ano, na época, oitava série, né, e eu vou até citar o nome, o Maurício, era um amigo meu, até hoje é o meu melhor amigo, sabe, e ele chegou no mês de agosto, logo após as férias de julho, se virou para mim e disse: "Fábio, conversei com meu pai nas férias e ele me disse que esse negócio de computador é o futuro". Eu disse: "Pô, que legal, é mesmo". Eu disse e eu fui atrás de curso de informática, e achei um e a gente vai fazer o curso. Maurício, da onde, né? Eu já faço inglês, já faço não sei o quê. Não, não, não. Eu já olhei, terça-feira à noite, custa tanto, nós vamos começar semana que vem. Eu cheguei em casa, perguntei pro meu pai disse: "Tá bom, eu pago o curso". E nós fomos fazer o curso. Fizemos o curso, era um curso de 4 meses para aprender a programar em BASIC, tá. Computadores CP500, 48 kbytes de memória, tela de fósforo verde, gravava os programas em fita cassete. Então, no final do ano, eu ganhei um computador do meu pai, um TK2000. Ligava na televisão, né, e me inscrevi para o curso seguinte, que era um curso profissionalizante em BASIC. E no ano seguinte, fazendo esse curso, eu disse: "Pô, é isso que eu quero, é isso que eu quero fazer". E já comecei a apontar na direção de: "Vou fazer um curso de informática, que curso que tem, quais cursos, não sei o quê". E fui para o curso de bacharelado em informática na Federal do Paraná. E o meu amigo, né, o que iniciou tudo, o Maurício, virou neurocirurgião. O neurocirurgião saiu da área de informática, disse: "Não é esse o meu negócio", mudou de área, né. E tá certo que hoje em dia, em qualquer profissão, você acaba utilizando Sim. o conhecimento de informática, E né. assim, o que que te motivou nesse nicho, né? Você falou assim: "É isso que eu quero para mim, é isso por isso de", talvez até hoje você pensa a motivação, o que que te motiva a estar na área ou se carrega algo lá de trás que hoje ainda te vi como se fosse
uma gasolina, um combustível que te faz você ir avante? Veja, lógico que as coisas mudam, né. O que me motivava muito no início era a curiosidade técnica e o desafio de você, eh, implementar algo, de você programar, né. Então no início eu disse: "Pô, eu quero ser programador", né. Quando eu entrei no curso de informática, quando eu comecei a conhecer as várias áreas e durante o meu primeiro estágio, eu vi que tinham outras áreas de informática, eu vi que tinham outras possibilidades, né. Mais ou menos um ano, eu comecei a estagiar no começo do ano de 1990, tá. Veja, eu aprendi a programar com 14 anos, em 84, Né. tá. Então nós estamos falando de 42 anos atrás, certo. Em 1990 eu já estava no segundo no indo para o terceiro ano do curso, eu entrei no estágio, e lá nesse estágio, numa empresa, hã, eh, com me dei super bem, né, foi super bom ter feito estágio lá, né, e aprendi muito. E lá eu mudei de área, eu passei a ir para o suporte técnico, então comecei a trabalhar com infraestrutura, né. Eh, e daí eu me apaixonei mais ainda pela área. Então a área de infraestrutura tem uma característica que ela não, ah, você vive com uma certa imprevisibilidade, e você vive constantemente com o desafio técnico. Então quando você pensa numa área de desenvolvimento e tudo mais, ela é fascinante, certo? Mas para a forma como eu encaro a vida, para a forma como eu encaro o como eu gosto do desafio, a área de infraestrutura todo dia tem um desafio novo, todo dia tem algo novo. É motivadora. Cada cliente que a gente atende tem uma realidade diferente em termos de infraestrutura. Então você está atendendo o cliente A hoje, dentro de uma semana está atendendo o cliente B, você tem um desafio um pouco diferente. Hã, tem uma coisa que eu sempre falo para quem eu contrato, para quem eu trago para nossa equipe: "Eu tenho uma coisa que você não vai sofrer aqui, tédio. Aqui não vai ter tédio. Você Legal. pode reclamar da pressão, você pode reclamar de tédio, não vai", Verdade. certo? Então assim, isto é uma das coisas que até hoje me motiva, sabe. Me Quando eu entrei na área de infraestrutura me motivou e continua me motivando. Ele viu. E você passou por essa transformação digital, né. Lá atrás você falou de alguns equipamentos, do primeiro computador e tal, e hoje você vendo toda essa tecnologia, né, e tá aí na nossa frente. O que você tem a dizer desse processo que você passou? Veja que eh, algumas algumas pessoas veem isso no lado negativo, tá, mas eu vejo de um lado extremamente positivo, tá. Primeiro porque isso leva a um desafio constante e eu gosto disso, tá. Segundo que você vê a diferença de soluções, a diferença de benefícios que a área de TI como um todo levava para o mercado lá em 1980 e alguma coisa, 1990 e algo, e o que tem hoje é algo, é uma outra dimensão. Não é um negócio assim, você diz: "Ah, evoluiu". Pô, legal, né. Não, mudou radicalmente. E durante esse processo teve algumas mudanças. Então você sai de um computador, o primeiro PC que eu comprei, 1990 final de 1990, começo de 91, foi por ali. Olha só, eu paguei $2.000
US$ 2.000 para um IBM PC 286. 2 mega de memória principal, 40 megabytes de disco rígido, tela de fósforo verde, e paguei mais $400 por uma impressora de 80 colunas Epson LX80. O 286, logicamente, não era comprado numa loja tradicional, tá? Era montado, né? Era o que tinha para a época, tá? E a diferença que tem hoje, quer dizer, com $2.000, que notebook você compra hoje? Nós estamos falando de notebook de R$ 10.000, gente, né? R$ 10.000. Montar um computador bem legal, né? Baita de um computador, né? Uma diferença muito grande. Aproveitando o tema que você falou dessa questão da questão dos requisitos do computador, era bem limitado na época, né? Teve alguma outra dificuldade, assim, que você passou que, tipo assim, nessa área que você a gente queria entender quais foram as principais dificuldades que você enfrentou nessa época e quais são as principais dificuldades que você vê hoje, assim, que o pessoal comparado Eu com acho que aquela época. eu acho que a principal principal dificuldade envolve as mesmas coisas. No fundo, a tecnologia vai mudando, mas você tem o mesmo tipo de dificuldade e, para mim, a mesma abordagem para você superar essas dificuldades. Eu vou contar uma outra história, tá? A gente vai contando histórias, né? No meu primeiro emprego, primeiro estágio, depois eu fui contratado e tudo mais. Chegou num momento, eu estava na equipe de infraestrutura, nós éramos 4, tá? Tinha um gerente lá da área, tal, e tinha um analista sênior, tá? Um cara muito bom, tá? Um cara muito bom. E chegou no momento, eu era o júnior, né? Ele chegou para mim e disse: "Fábio, ah, todos os nós tínhamos, eram 2 servidores, 3 servidores, se não me engano, 3 servidores, data center e todo terminal burro conectado com par trançado, tá?" Ele chegou para mim e disse: "Fábio, o negócio é rede agora". Eu olhei para ele: "Nós vamos instalar uma rede aqui. Você conhece de rede?" Eu disse: "Não". "Você teve rede na faculdade, né?" Eu disse: "Tive, mas o professor, isso acontece em todas as universidades, tá? O professor não sabia muita coisa de rede não, tal". Eu tive excelentes professores na federal, tá? Alguns excelentes, outros bons, outros médios. E teve alguns que não atenderam, Certo. né? E, esse caso de redes, eu entrei sabendo zero e saí sabendo 0,5 de 100, né? Que eu daí eu disse para ele: "Mas, cara, me dá a linha, eu estudo e vou conhecer". No dia seguinte ele chegou para mim, me entregou um livro, Internet Working with TCP/IP volume 1, Douglas Comer. Livrinho capa vermelha, é a base de TCP/IP. Tá aqui, fala, estude. Eu disse: "Para mim". 2 dias depois, isso era uma não me tipo, não me lembro se era terça ou quarta-feira. 2 dias depois, eu cheguei, Marcos Ferreira, o nome dele: "Ah, tá aqui o livro de volta". Ele disse: "Não, não, você não leu esse livro aqui. Um livro denso, um livro pesado. Você não leu esse livro em 2 dias?" "Não, claro que não". Eu olhei o livro, li o primeiro as primeiras páginas, fui na livraria, comprei esse livro, comprei o volume 2. O volume 3 é código, eu acho que por enquanto não vamos entrar em código, né,
se eu quiser depois eu compro. E eu vi que tinha um outro livro de redes do Tannenbaum, que eu achei interessante, e eu comprei também, e eu estou estudando lá em casa. Ele olhou para mim e pensou, e isso ele me confessou muitos anos depois. Eu pensou: acho que esse cara vai dar certo", Que legal, assim, né. bem legal. Então assim, eh, qual que era o problema? Eu não conhecia redes. Eu poderia dizer assim: "Ah, não tive na faculdade, não conheço", ia continuar não conhecendo. Eu disse: "Pô, me dá o caminho", o cara me deu o caminho. Eu percorri o caminho, certo? Muitos anos depois eu tinha a capacidade de instalar um firewall, de configurar a rede num servidor, uma série de coisas, de conversar. Sou o maior especialista em redes? Não. E aí tem um outro ponto que eu falo para todo mundo que está começando, tá? O conhecimento, você ter conhecimento sobre várias áreas, conseguir relacionar é essencial. Ah, eu sou programador. Que me interessa saber arquitetura de computadores? Cara, você só vai ser um bom programador se você souber como que as coisas funcionam. Exatamente. Você só vai ser um bom cara de banco de dados se você conseguir dialogar com um especialista em sistema operacional, com um especialista em redes, com um especialista em com o desenvolvedor, com o analista, sobre a necessidade. Então, assim, você tem que saber relacionar esses assuntos. Então, eh, às vezes a gente vê numa universidade, na faculdade, a pessoa diz assim: "Não, eu vou ser programador, essa disciplina aqui não me interessa". Eu passei por isso. Eu tive contabilidade na faculdade. Tinha lá a disciplina, contabilidade geral e contabilidade de custos. Odiei. Muitos anos depois, eu tive a minha empresa. Eu tinha que pegar, sentar com o contador e ver se estava dando resultado positivo ou negativo. Eu precisei entender de contabilidade, entende? Então, assim, eh eh, os os conhecimentos se relacionam, né. Eu precisei interpretar um DRE, tá. Isso estamos falando de um mais amplo, né. Mas quando você fala de TI especificamente, as coisas estão muito fortemente relacionadas. E hoje, lá na década de 90, você tinha um problema, tinha pouca informação, então você tinha que descobrir algumas coisas. Hoje tem muita informação, só que a quantidade de software, a quantidade de camadas de software, quando você está desenvolvendo alguma solução, quando você está analisando um problema de performance, alguma coisa assim, você tem muito software agregado. Se você não entende como que as coisas se relacionam, você vai ficar dando chute a esmo, certo? Então, a dificuldade, apesar de ter mudado de pouca informação para muita informação, software mais direto, um monte de camadas de software, o problema principal é você ter curiosidade para conhecer as coisas, capacidade para relacionar os teus conhecimentos para chegar numa solução, de um problema, tá? Excelente dica, hein, cara. Eu queria perguntar, como foi a sua experiência como professor universitário? Eh, Como foi a sensação de dar aula? Como foi a experiência no geral, assim, de dar aula numa universidade? E o que te fez mudar de ser um professor para a iniciativa privada? Veja, eu comecei na iniciativa privada em 1990, tá, justamente nesse estágio e tal. Eu nunca saí da iniciativa privada. Em 95 eu comecei a dar aula, tá. Então eu fiz uma especialização em 94, na PUC, Redes e Sistemas Distribuídos, e em 95, por uma coincidência, né,
hã, o meu pai viu na Gazeta um anúncio de que a Tuiuti estava contratando professores na área de informática, em algumas áreas, inclusive informática. Fui lá, mandei meu currículo, e tal, fiz entrevista, fui selecionado, entrei, tornei professor. E de 95 a 2018 eu dei aula, tá. Eh, eu sempre gostei muito de compartilhar conhecimento. Então, eh, foi, foi uma experiência muito interessante, muito legal. Eu gostava de dar aula, tá. Eh, durante todo esse tempo, eu trabalhei na iniciativa privada, um tempo como funcionário, outro tempo eu montei uma empresa com alguns sócios, depois eu fiquei como freelancer no mercado, voltei para participar de outra empresa, me tornei sócio dessa empresa e assim foi, né. Mas, eh, eu dei aula em diferentes momentos, às vezes 1, 2 disciplinas, às vezes sendo professor tempo parcial, 20 horas, tá. Sempre gostei, fiz algumas pontas de pesquisa, algumas pesquisas e tal, mas, nunca fui um professor de dedicação exclusiva ou algo assim, tá. Eh, eu acho que a iniciativa privada, o empreender, o desafio de você, eh, a levar uma solução para o cliente, resolver problemas do cliente, sempre me motivou muito, tá. Então eu não largaria isso, certo. Dar aula também me motivou sempre, o aprendizado sempre me motiva, tá, mas o desafio acho que me instiga mais, tá. Agora, foi muito bom dar aula, certo. Acho que completou meu ciclo, em termos de dar aula, tá, de ser professor. Afinal de contas foram 23 anos dando aula, 20, na verdade 24 turmas, 95, 2018, né. E eu fui nome de turma, paraninfo, patrono, professor homenageado, né. Tem alunos que tenho certeza que se me encontrarem na rua me odeiam. Tá. Eh, eu eu sempre eu sempre fui muito transparente com os meus alunos, né. Dizer assim: "É, matéria é difícil. Sistemas operacionais é uma matéria difícil. Arquitetura de computadores é uma matéria difícil. Se eu chegar aqui e fizer essa matéria facilzinha, eu estou enganando vocês. Então a matéria é difícil. Vocês vão dizer que a prova é difícil. Tá certo, a prova foi feita para ser difícil. E que foi difícil passar na disciplina, foi, certo? Mas nós vamos passar pela disciplina, vai ter aula, vocês podem esclarecer dúvidas, vai ter exercício, é um processo ali, certo? Então eu tenho certeza que nenhum aluno meu olha, se lembra das minhas disciplinas assim: "Ah, foi fácil de passar lá com Fá". Acho que nenhum fala, foi desafiador. Inclusive numa das formaturas, eu usei isso no discurso, né, eu discursei eu disse: "Olha, tenho certeza que esses alunos que estão aqui foram testados, e só estão aqui porque foram aprovados", né. Então foi uma época muito interessante. E nesse processo, então, você sempre esteve na iniciativa privada e também dando aula, sendo professor, né? Hoje você é o head, né, head da IMS, correto? Sim. Poderia explicar como que funciona, o que que é a IMS, o que que é ser Hum. head dessa empresa? Veja, que é o IMS? Hoje a nossa equipe, hã, vamos lá, a Cast, onde eu trabalho, é uma empresa com aproximadamente 3.000 colaboradores, no Brasil todo.
e literalmente no Brasil todo. Então, assim, quando você pensa, tem muita empresa que diz: "Ah, eu atendo o Brasil inteiro, não sei o quê". Você tem alguém em Roraima? Uhum. A Cat tem. Recife, né? Recife, mas Acre É. tem, porque a Cat atende algumas empresas e alguns órgãos de governo, hã, que têm abrangência nacional, Banco do Brasil, Banco Central, por aí vai, tá. Eh, a nossa diretoria, a diretoria específica de SAP, tá, entre porque a atua em vários mercados, né, um dos principais é do SAP. Então, aproximadamente 700 colaboradores atuam com SAP e, hã, a gente vende licença de SAP em conjunto com a SAP, a gente faz projeto de implantação, dá o suporte para a empresa para utilizar para desenvolver coisas novas, soluções novas, para introduzir novas soluções que a SAP está disponibilizando no mercado, tá. E quando a gente fala de dar o suporte, de implantar o sistema, a gente está falando desde literalmente instalar ali o banco de dados, o software, tudo mais, configurar ele, treinar os usuários, passar documentação. Então é um trabalho bem amplo junto à empresa. Muitas vezes discutindo o processo da empresa, tá. O IMS se responsabiliza pela parte mais de infraestrutura, então nós estamos falando ali do sistema operacional, banco de dados, da instalação do SAP, da parte mais básica, garantir desempenho, garantir estabilidade do ambiente, controlar crescimento, consumo de memória, crescimento de disco, eh, se a quantidade de usuários está equilibrada, se está dando erro, algum tipo de erro. Então uma das nossas vertentes principais é garantir que o seu ambiente do cliente esteja funcionando adequadamente. Envolve a parte de security, segurança de acesso, quem tem acesso a quê, a fazer o que no sistema, tá. Então tem uma série de frentes ali que a gente cuida. Essa equipe tem hoje está com 58 pessoas, tá. Hã, atendemos uma variedade bastante grande de empresas, então, hã, empresa de, ah, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, hã, Pernambuco, sabe, Bahia, até Rio de Janeiro, tem boa parte do Brasil, né, e empresas de diferentes tipos, empresas com, 300 funcionários, empresas com 10.000 funcionários, 20.000 funcionários, tal. Então, bem amplo. Você falou um pouquinho sobre o SAP. Você poderia explicar um pouquinho melhor? Porque, em termos, eu imagino que muita gente não saiba o que seria o SAP. Explicar um pouquinho melhor para nós entender. O pessoal que é mais leigo no assunto, que nunca ouviu falar, o que você sabe, o que é RP, Sim. o que faz? O que é um ERP? Tá, vamos lá. A SAP surgiu na década de 70 na Alemanha. Foram 5 engenheiros que saíram da IBM e montaram a SAP, tá. Montaram com um propósito, desenvolver um ERP, tá. ERP, Enterprise Resource Planning. Basicamente, de forma simples, imagina uma empresa, toda a parte administrativa da empresa. O que é? Contas a pagar, contas a receber, contabilidade, o controle de estoque, faturamento, hã, controle dos funcionários, folha de pagamento, etc, tá. Eh, antes de surgir o conceito do ERP, as empresas basicamente desenvolviam softwares isolados para atender cada um desses pontos, tá. Então tinha um software para controle de estoque, um software para contas a pagar, outro para contas a receber. O ERP é um software único que atende toda essa parte administrativa, tá. Então você, automatiza ou, hã, toda a parte de, eh, administrativa da empresa está integrada ali, e você tem um controle bastante grande
de como a empresa está funcionando, certo? Então esse é o conceito por trás do ERP, tá? São softwares grandes, são softwares robustos, certo? E que ao longo do tempo, empresas como a SAP desenvolveram soluções para atender necessidades mais específicas do negócio. Então, vamos lá, uma determinada empresa de logística, ou seja, faz transporte, né? Então ele tem uma necessidade mais específica, né? A SAP foi, como alguns clientes, desenvolveu algo específico para a logística. Petróleo, opa, a área petroleira tem algumas necessidades específicas. Então, ao longo do tempo, a SAP desenvolveu algumas verticais, algumas soluções específicas para planejamento de produção, para vendas, para parte de controle de relacionamento com o cliente, tudo mais. Então, hoje, quando a gente fala de SAP, existe o ERP, o coração, certo? Mas existe uma série de outros softwares da própria SAP. Então, se pensar, preciso de uma solução de BI, tem uma SAP. Eu preciso de integrar no meu SAP, eu quero começar a utilizar IA. Existe uma solução da SAP. Eu quero planejamento de produção, gerenciamento de estoque mais sofisticado e tudo mais, existe solução. Então, hoje é um conjunto, é um ecossistema de softwares ali, tá? No coração disso tudo está o ERP, que é o S/4HANA, e aí tem uma questão técnica muito interessante, né? O S/4HANA é baseado num banco de dados, que é o HANA, que é desenvolvido pela própria SAP, tá? Que é um banco de dados in memory, ou seja, ele carrega todos os dados para a memória, para otimizar performance. Então, todos os cruzamentos de, de dados, todas as consultas, etc., são feitas em memória. O resultado positivo é que você tem uma performance muito maior do que você tem com os bancos de dados tradicionais. Isso é muito maior. Sim, esse é o outro aspecto, né? É, é, excelente a tua linha, tá? A dedução disso aí. Exige muita memória, então vamos lá. A gente administra servidores, a gente cuida de servidores que têm 1 tera de memória, 2 teras de memória, 4 tera de memória. Tá? Existem servidores hoje com mais de 10 tera de memória RAM, tá? Sistemas com 256 processadores, 512 núcleos, tá? São sistemas com uma capacidade de processamento muito grande, tá? Existem clientes nossos que têm o S/4HANA lá com 256 GB de memória, 32 processadores, 64 núcleos, certo? Existem outros com 4 tera de memória, 128 processadores, 192 processadores e o dobro disso de núcleos. Aproveitando esse tema, né? Para o estudante, né? Quais são as principais oportunidades de atuação dentro do mercado da SAP? E já aproveitando a pergunta, né, sobre as oportunidades, quais os principais requisitos de habilidades, né, para você se tornar um consultor SAP hoje? Assim, uma dica para quem está Sim, sim. iniciando, estudante. Vamos lá. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre o mercado e sobre as oportunidades, tá? Imagine o seguinte: 90% das empresas, das 500 maiores empresas do mundo usam SAP. De pegar as 500 maiores empresas do mundo, 450 aproximadamente utilizam SAP. Das 200 maiores empresas brasileiras, 77% utilizam SAP. Tá? Se você, esse é um dado de final de 2024, agora já deve ser um pouco maior essa proporção.
Das 600 maiores empresas no Brasil, 60 e poucos por cento utilizam essa. Tá? Ele é líder de mercado em termos de ERP. Tá? Nós estamos falando de milhares e milhares de empresas, e empresas grandes. Vamos lá, vamos citar algumas, né? Petrobras, Vale, Gerdau, os 5 maiores bancos do Brasil, Burger King também. Burger King, hã, Volvo utiliza. Volvo, Volkswagen, GM, o grupo Stellantis, que é a Fiat, Citroën, Jeep, a Renault, certo? E você tem empresas de todos os mercados. Então vamos olhar aqui um pouquinho Curitiba, Grupo Boticário usa, Copel usa, a La Violeteira utiliza, Paraná Equipamentos utiliza, Ferragens Negrão, né, Fábio? Ferragens Negrão utiliza, tá? São empresas aqui de Curitiba, tá? Então, cada uma dessas empresas tem profissionais dentro que tem que conhecer de SAP e contrata consultorias em uma série de frentes. Às vezes tem uma equipe maior ou menor, cada uma tem seu método de gestão, certo? Mas de uma forma ou de outra contrata profissionais que conheçam SAP, certo? Quando a gente olha para o SAP, a equipe que eu gerencio é a equipe de MS, mas estamos falando de infraestrutura, estamos falando de 58 profissionais que falam sobre acesso, sobre banco de dados, sobre a instalação do SAP, sobre parte de infraestrutura, tá? Existem profissionais que fazem desenvolvimento, tá? Existe uma linguagem para se desenvolver em cima do SAP, tá? A tradicional, a ABAP, mas existe desenvolvimento em Java, existe desenvolvimento em outras linguagens, hoje você desenvolve na nuvem, tem uma série de tecnologias aí, certo? Então, segundo ponto, desenvolvimento. Terceiro ponto, a área que a gente chama de funcional, ou seja, se eu estou implantando o SAP numa empresa, o SAP vai automatizar controle de estoque, tá? Então tem que ter um consultor que conheça controle de estoque e saiba como ajustar, como configurar isto no SAP conforme a necessidade daquela empresa, tá? Então, quando a gente fala de um projeto de implantação, normalmente tem o pessoal de infraestrutura, o pessoal de desenvolvimento, consultor de MM, que cuida do estoque, consultor de SD, que cuida da parte de vendas, consultor de FI, que cuida da parte financeira. Então, é um mercado robusto em termos de oportunidades para as pessoas trabalharem, certo? Como começar? Né? Existem algumas formas, tá? A maioria das pessoas acaba muitas pessoas que saem do mercado de uma universidade de informática começam no desenvolvimento, tá? Procuram uma oportunidade numa empresa ou fazem um curso de desenvolvimento em cima de SAP, começam por ali. Mas nada impede da pessoa começar a estudar e começar a desenvolver conhecimento em uma das áreas funcionais ou para de infraestrutura. Depende um pouco do que você gosta. O que você se deu bem? Uma das perguntas que normalmente eu faço para as pessoas é: quais disciplinas você mais gostou no teu curso? Certo? Poderia perguntar para vocês aqui, o que você mais gostou? Quais disciplinas? Não vou, aqui está dentro da universidade, vamos lá, vou te dar essa chance, certo? Mas faça hoje essa conversa com você mesmo e diga assim: o que eu mais gostei na universidade? Tente descontar o fator professor. Né? Às vezes tem afinidade com o professor e tal, né? E aí você pensa assim: pô, eu gostei muito da disciplina de redes e de sistemas operacionais, certo? Vamos lá.
se você gostou de redes e sistemas operacionais, provavelmente a tua área está mais para infraestrutura do que para funcional lá, para conhecer, como que é o processo de negócio e tal. Pô, você não, eu gostei de engenharia de software, eu gostei de, eh, análise de sistemas, de Gestão de fazer processo. gestão de processos, tal. Está mais para o funcional do que para o cara que vai ficar lá instalando os bancos de dados. O que eu gostei foi de lógica, de programação. Você vai para a área de programação. Então, assim, faça essa conversa com você mesmo e veja que área que você se dá melhor, que área que você gosta, que área que você vai chegar em casa, você vai, trabalhar 8 horas por dia, 9 horas por dia, você vai chegar em casa, jantar, não sei o quê, e vai dizer assim: "Pô, eu queria estudar mais isso aqui". Vai sentar e aquilo não vai ser um ônus, um peso para você. Aquilo ali vai ser um prazer para você. Você vai chegar lá e dizer assim: "Pô, eu vou estudar mais isso aqui para conhecer, porque, pô, eu ali no trabalho, não sei o que, eu senti que tem mais isso. Eu vi um link, não tinha a ver com aquela solução, mas eu vi um link ali que um negócio que eu achei interessante, vai e estuda mais". Entende? Você vai mais a fundo. Então, você tem que direcionar a tua carreira para isso que você tem aquela vontade adicional, certo? Porque daí você vai começar a vincular conhecimento e volta naquilo que a gente conversou agora há pouco, do cara ir fazer uma coisa a mais. Quer dizer, eu só fui atrás daquele livro porque essa parte da infraestrutura me motivava pra caramba. Fábio, diante do cenário que o estudante conseguiu identificar o que ele mais gosta, eh, o que mais se exige dele para ele entrar nesse mundo, sabe? O que as empresas geralmente, pedem, cobram, a pessoa está iniciando, principalmente o pessoal que está iniciando na carreira ali, ou tá querendo mais fazer essa transição e tal. Veja, dependendo da área que você vai ter exigências diferentes. Pensando no seguinte: só escolher um caminho de infraestrutura, sabe? Então, a exigência, por exemplo, conhecimento sobre redes, sobre banco de dados, sobre sistema operacional, assim, maior do que para aquele que escolheu a área funcional. Vai trabalhar mais próximo do negócio, mais com a parametrização do software ali para atender um requisito de negócio. Para esse, conhecer processos, ter, ferramental em termos de processo, em termos de condução de comunicação e mais, esse não exigir. Quando a gente pensa num processo, pessoa estar fazendo uma faculdade, tá? E pensando em entrar nesse mercado, obviamente, as disciplinas, eu diria assim, todas as disciplinas que você faz, eu dei o exemplo agora há pouco, né, acabam sendo importantes em algum momento para você, certo? E compõem um ferramental de conhecimento que você, de uma forma ou de outra, vai utilizar na sua vida profissional. Você diz assim: "Ah, eu aprendi, eh, matemática lá, diferencial, integral, não sei mais o quê, e nunca utilizei". Você nunca utilizou diretamente, mas a forma de raciocínio, desenvolvimento lógico e tudo mais, você foi desenvolvendo ao longo do teu da tua vida acadêmica e você indiretamente utiliza uma série de coisas, tá, na tua vida profissional. Porque um dos pontos que é comum é você ter capacidade de entender problemas e formular soluções, tá. Você ter um conhecimento, você ter uma capacidade lógica de transformar um problema em solução, resolver aquele problema para a empresa, é essencial. Isso em qualquer uma das frentes que você escolha, não só no mercado SAP, vai ser importante para você. Então eu diria assim, você ter algumas disciplinas formativas na sua faculdade são importantíssimas, tá. Ter lógica, ter o algoritmo,
você ter noção, pelo menos, eu não sou um grande programador, mas você sabe programar, certo? Você tem você tem um conhecimento sobre infraestrutura, você tem um conhecimento sobre dependendo da área que você escolher, você vai se aprofundar mais em alguns conhecimentos. E aí você começa um caminho interessante é você justamente procurar, quero conhecer esse mundo da SAP. A SAP tem alguns programas específicos para quem está fazendo universidade, certo? Então que você pode eh, entrar nesse mundo através dessas facilidades que a SAP fornece, no sentido de você, vou falar o termo aqui, Learning Hub. Learning Hub é um local de treinamento da área da SAP, né, que você, onde tem uma série de cursos da SAP e te dá direito, inclusive, a fazer a certificação da SAP. Então, vamos lá, você está interessado? Qual que é a área que você está interessado? Entra na SAP, vê os cursos que tem. Assim, opa, esses cursos aqui são. Eu gosto da área de programação. Opa, tem aqui curso de programação, tal, vou fazer uma certificação. A partir da hora que você fez esse curso, que você fez a certificação, teu currículo para você chegar junto numa empresa, seja uma empresa que é usuária de SAP ou uma consultoria que presta serviço, você já deu um passo enorme. E gente, vaga não tá faltando, tá? Vaga não tá faltando. Nós estamos com vaga aberta na minha equipe, Exatamente. tá? Tá com vaga aberta. A certificação, Fábio, né? Essa certificação ela é válida mundialmente? Como que é a certificação? Ela é válida mundialmente, tá? Algumas certificações, elas são em inglês, certo? Eh, Algumas têm em português, eu não sei, acho que tem vários hoje que já são em português, né? Mudou o formato dela. Antes era Um uma formato e daí veio se atualizando, né, com o tempo. Eu tirei, agora é assim, inclusive, uma certificação. tem mais informação mais atualizada do que a minha, né? Faz tempo que eu não tiro certificação. Eu tirei 2 certificações nesse último ano, né. A primeira eu fiz era outro formato, era uma prova de 80 questões, totalmente em inglês, com o instrutor durante a prova, assim, eh, te avaliando, né, eh, em inglês também, tinha que ter essa conversação, fazia a prova de múltipla escolha sobre determinado tema. A maioria das provas só mudava a questão do score ali, a pontuação que você tinha que fazer ali. Por exemplo, você tem que acertar 70% do score dessa prova em infraestrutura, prova de ABAP ou BIS, né, que é o caso que eu fiz, que é de administração de sistemas. Então tinha os tópicos, RIGs, o tópico de administração de sistemas, etc. E ali você fazia a média. Então, pessoal, aproveitando o tempo da certificação, eu falava com o pessoal sobre a dúvida de como funciona a prova. A prova hoje em dia, ela tá a maioria das provas estão mudando para um novo formato, no qual você tem 24 horas para iniciar a prova, e quando você inicia a prova, ele simula o ambiente ou simula a atividade que você vai fazer no site. Por exemplo, a certificação que eu tirei foi de administração de banco de dados HANA. Eu tinha que fazer a instalação do HANA, tinha que fazer a preparação do BTP, que é no caso onde você vai instalar o HANA na cloud, e tem que fazer toda a configuração de backup, tem que fazer um update do banco. Então, de acordo com a certificação que você vai tirar, a SAP vai te passar uma atividade, geralmente são 14 testes, então, geralmente 14, 10 testes, que são instruções ali que você vai ter que fazer naquele ambiente simulado, que simula bem fielmente ali o que você vai fazer no dia a dia. E com licença de estudante, você tem direito a 2 tentativas de tirar a certificação na hora que você quer. Então, eu recomendo muito aí, você que tem o e-mail de estudante, todos aqui do curso que vão começar o curso de tarde, é, até a data de hoje, né, pela data do lançamento, acho que do nosso podcast, que tem direito a esse a licença. Então procure, pessoal, tem vários cursos gratuitos também, é uma oportunidade bem legal. Só um adendo aqui do que o Fábio estava falando. As certificações antes eram basicamente em inglês. Todas as certificações que eu fiz foram sempre em inglês. Ah, tenho certificação em Microsoft, tenho certificação em algumas outras ferramentas, banco de dados, tudo em alguns. Sempre foi em inglês. E, mas hoje, grande parte das certificações está em português, isso facilita.
e faz e é um caminho bem interessante para você entrar no mercado, certo? Existem várias oportunidades, a gente mesmo na Cast, volta e meia abre oportunidades para pessoas que não têm experiência lá. Hoje, por exemplo, as pessoas que estão na minha equipe aqui em Curitiba, que estão locais, inclusive, a gente faz um modelo híbrido, né? Mas mais da empresa do que fora, né? E que basicamente todos começaram a conhecer ali. Contratou pessoas sem experiência e fizemos o crescimento das pessoas, estamos fazendo, se desenvolvendo ali. Então, esse é um processo que acontece em muitas empresas, mas tem esse caminho todo do Learning Hub, do site da sala, mas tem, lógico, tem muita dedicação ali, e eu diria que quando a gente fala do fazendo o vínculo com a universidade, né, o curso, se você quer infraestrutura, você vai reforça as disciplinas, busca conhecimento na parte de infraestrutura, programação, as disciplinas de lógica, de desenvolvimento, de código, né? E se você quer a parte funcional, daí você vai mais para o processo, Negócio. na negócio. Isso aí. Não deixe de olhar as outras áreas, bem, relacionamento. Fábio, aproveitando o tema aí que a gente falou da certificação, que mesmo que você fez, a primeira que eu fiz também era totalmente inglês. Houve a importância do inglês para o consultor que está entrando na área, para alguém que vai fazer a migração, e é necessário ser fluente em inglês para entrar nessa área. Veja, eu vou falar o que eu falava sempre para os meus alunos, tá? Quando você te disseram provavelmente várias vezes que para você ser um bom profissional em informática, você precisava de uma segunda língua, certo? Você deve ter ouvido várias vezes isso aí, né? Ah, quando você escolheu informática, tá? Ah, eu digo para você que você não precisa de uma segunda língua. A tua língua nativa, você pode ser um excelente profissional em informática, tá? Mas quando você escolheu informática, a língua nativa é inglês. Essa é a língua que você precisa para ser um bom profissional de informática. Você consegue ser um bom só com português? Consegue, mas você vai estar sempre com uma pendência, sempre com um passo atrás. Eu preciso ser fluente, 100%, falar como se fosse nascido nos Estados Unidos? Não, não precisa. Você precisa se comunicar. Então, você ter capacidade de ler um material em inglês, tá? Um material técnico, não estou falando de um romance, estou falando de um material técnico, de você entender o que a gente chama de uma nota SAP, ou de um knowledge base da Microsoft, ou de um. Me fugiu o nome na hora. Tá? Você ler o original, gente, é diferente você ler o original em inglês e você ler traduzido pelo Google em português. É diferente. Tá? Então, assim, tem esse conhecimento, você não. Falar cada vez mais no SAP hoje, a SAP está fazendo a migração dos sistemas on-premise, ou seja, instalados dentro da casa do cliente, né, no data center do cliente, para a nuvem da SAP. Que significa que uma parte da infraestrutura é administrada pela equipe da SAP, uma parte é administrada pelo cliente ou por parceiros, como nós. Volta e meia a gente entra em reunião com uma pessoa da SAP, que às vezes é um chinês, às vezes é um indiano, às vezes é um alemão, um americano, um brasileiro. Tá? Então, às vezes tem um cara brasileiro da SAP, um indiano e um alemão na mesma sala. Cada vez mais a gente atende clientes internacionais.
cada vez mais os clientes brasileiros, ou seja, as empresas brasileiras estão atuando lá fora. Então, se você não tiver a comunicação em inglês, você está se limitando. Está limitando o teu desenvolvimento. Tá? Gente, eu odeio inglês. Quando eu completei o meu curso de graduação, no comecinho de 92, certo? Era para ser final de 91, teve greve e tal, né? Foi fevereiro, final de fevereiro de 92. Qual que foi o meu objetivo seguinte? Completar meu curso de inglês. Eu peguei, fiz, completei o curso de inglês. Tá? Me comunico, consigo participar de reunião e tal, não sei o quê. Meu inglês é perfeito? Não. Mas o meu inglês é suficiente para me comunicar. Precisa disso aí. Então, se você, como aluno, tem uma dificuldade hoje de se comunicar em inglês, de ler um material em inglês, desenvolva isso aí. Se force, no começo é muito chato, você demora, você pega aquele artigo, pô, demorei para ler, sofri, não sei o quê. O segundo vai ser um pouquinho mais fácil, o terceiro vai ser um pouco menos sofrido. Daqui a pouco você está lendo bem. Opa, completei o primeiro passo, estou lendo o artigo técnico bem. Estou fazendo o curso de inglês, sei lá, mas tem alguma coisa que você se interessa? Pode ver? O, o meu filho mais velho se desenvolveu em inglês assistindo Sport Center em inglês. Eu gosto de basquete e de futebol americano. Assisti o Sport Center em inglês. Desde, sei lá, 8 anos de idade, 9 anos de idade. É um dos fatores que levou ele a ter um bom domínio de inglês. Desenvolva aí. E Fábio, diante dessa estrutura mundialmente, né, que o SAP propõe, né, essas entradas, os estudantes que têm interesse da área, como está a remuneração, a parte de salário, tem alguma coisa para falar? Quem se interessa Veja. pela área? O mercado SAP é um mercado de grandes empresas, médias e grandes empresas, né? Eh, e que tem uma demanda grande de profissionais, tá? Então, na média, é um mercado que paga bem, tá? Você vai sair ganhando aquele espetáculo? Não, tem um caminho a trilhar, certo? Mas na média, os profissionais de SAP são bem remunerados, tá? Ah, lógico que dentro de uma realidade de mercado e do que você está entregando, certo? Eu costumo dizer que você pode ser bem remunerado praticamente em qualquer área, né? Em algumas é um pouco mais fácil você ser bem remunerado, né? A área de TI, no geral, é uma área que paga bem, certo? Em relação a outras áreas no mercado, né? Eh, Principalmente, eu diria, no médio. Se você entrou, a tua curva de crescimento é boa. E o SAP é das áreas que, dentro da TI, tem uma boa remuneração, certo? Os valores variam muito, tal, depende do que você está fazendo, do teu momento, tudo mais, mas é uma área, em que geralmente as pessoas não, eh, são poucas pessoas que eu conheci que entraram na área de SAP, e tipo assim: tô há 10 anos aqui, eu vou sair e vou para outra área para ganhar mais". A maioria permanece, ele A maioria permanece, é um indicativo. não. Fábio, com sua grande experiência na área, já são 30 e poucos anos na área, que conselho você daria para quem está começando agora no curso de informática, quem já está no meio, quem está no final e quem está saindo para o mundo para viver a área da informática? Além das que já foram básicas, desenvolva o seu inglês, tenha conhecimento amplo da área, aprenda a fazer os relacionamentos, né. Vou te dizer mais uma que eu acho que é importantíssima. Se você vai
no momento que você vai se profissionalizar, tá? Você vai fazer o teu primeiro estágio, teu primeiro trainee, alguma coisa assim. Se você entre numa empresa que seja boa, que te dê possibilidade de crescimento e que tenha pessoas de bom nível lá. Se você está fazendo estágio, é trainee ou tem 2 anos de formado, 5 anos de formado, você olha para o lado onde você está trabalhando, tá? E você diz assim: "Pô, vou melhor aqui". Tô mais inteligente. Você está no lugar errado. É verdade. Está no lugar errado. O que que você vai crescer? Não vai crescer mais. Está no lugar errado. Você tem que estar num local onde tenha 2, 3, 10 pessoas que você olha e diz: "Pô, quando eu crescer eu quero ser igual esse cara". Para você ganhar musculatura, para você ter o desafio, para ter o cara que te diga assim: "Olha, o cara, você está errando nisso". Para você ter às vezes às vezes esse aprendizado, principalmente se você está de antena ligada, né, e não é nem o cara te dizendo assim: "Vou te ensinar uma coisa". É o e-mail que ele respondeu e que você foi copiado e você vê a abordagem do cara. É aquela reunião que você entrou e você vê, cara, ele expôs para o cliente um determinado problema, uma determinada solução da forma certa. É aquele problema que existiu que ele entrou e disse: "Pô, vamos seguir esse caminho, vamos analisar isso aqui, ó, isso aqui não, gente, isso aqui não é", sabe. Você vai aprendendo naturalmente com essa convivência e isso vai fazer muita diferença para você, tá. Então esse é um ponto que você tem que olhar. Se você é o melhor onde você está, e você tem 65 anos, 50 anos de profissão e não sei mais o quê, beleza, né. Eu tenho 56 anos. Se eu estivesse no local que eu olhasse para o meu lado, olhasse para cima, olhasse para os meus colegas, e dissesse assim: "Pô, eu sou o melhor aqui, eu não tenho", eu me preocuparia. Com 20 anos, eu correria para outro lugar, tá. Então, eh, isso, isso faz muita diferença. Você tem que estar no começo de carreira, num local que te dê esses exemplos, Faça crescer, né. faça crescer. Te dê desafios também, mas mais importante até do que os desafios, é ter essa pessoa que, porque se te dá desafios e você é o melhor, você vai crescer os desafios, mas, né, menos do que você poderia crescer tendo os exemplos. Fábio, e olhando para a sua trajetória, existe algo que você faria diferente ou alguma área que se teria se especializado mais cedo? Veja, eu não sou o cara que vai ficar lambendo feridas do passado, certo? O negócio de você ficar lá dizendo: "Pô, em 1995 eu podia ter feito isso", ou "se eu tivesse feito isso, se eu tivesse comprado o Bitcoin em 2010, nossa, hoje", né. Hã, cara, isso não adianta, tá. É uma coisa diferente de você olhar para o passado e dizer assim: "Pô, espera aí, eu se eu tivesse feito diferente, eu não sei o quê", utilizar aquilo ali para o teu aprendizado e para não cair nos mesmos erros, tá. Isso você tem que fazer constantemente, tá. Hã, assim, eu gosto de olhar para o hoje e para frente. Uma coisa que eu teria feito diferente, vamos lá, eh, quando eu fui de 98 a 2004, eu tive uma empresa com 3 sócios. Depois foram mais 2, foram 5 sócios e tal. Em um determinado momento eu saí da empresa, a empresa continuou com 2 dos sócios, 3 saíram, né, a gente vendeu a nossa parte, tudo mais.
em 2012, eu fiz um MBA na FGV, tá? E eu encontrei um dos meus sócios, um dos que saiu. Ele estava fazendo também, estava alguns meses na minha frente. E ele falou uma coisa que é verdade, pô. Se nós tivéssemos feito esse curso, a gente fez um curso de administração de empresa. Se a gente tivesse feito esse curso 10 anos atrás ou 12 anos atrás, talvez a nossa empresa tivesse dado mais certo, tivesse crescido mais, teria sido diferente. Então, assim, se o MBA, se eu tivesse feito, se a gente realmente tivesse feito 12 anos antes, 10, 12 anos, teria me ajudado nesse esquema da empresa, certo? Por outro lado, será que eu teria, se eu tivesse feito o MBA 12 anos antes, será que eu teria maturidade para aproveitar tudo que eu aproveitei do MBA? Não sei, certo? Será que o benefício que eu disse, pô, quando eu fiz o MBA, pô, se eu tivesse feito lá na empresa, eu teria aproveitado tantas coisas daqui, mas talvez eu não tivesse maturidade, não tivesse conseguido levar para a empresa todos esses benefícios. Que em 2012, 2013 eu tinha maturidade, né? Então, assim, eu posso olhar para trás e ver algumas coisas, tipo, eu teria antecipado isso, eu teria antecipado, desenvolvido o meu inglês mais cedo e com mais força, tá, para ter um inglês melhor. Algumas coisas assim, certo? Mas essencialmente eu não mudaria muita coisa não. Agora há pouco, né, uma das perguntas que você falou que é um profissional ou a empresa, a pessoa não ficaria entediada, né, sempre teria coisas para fazer. Mas agora a questão do estresse no trabalho, como que a pessoa, um profissional de SAP, como que ela tem lidado com a questão de estresse ou talvez até de um momento de sobrecarga de trabalho ou quais dicas que ela tem que saber além da vida profissional, além do trabalho na empresa, fora do trabalho também? Veja, existe uma quando a gente fala do trabalho de TI, existe uma série de memes até falando da pressão, né, do tipo assim: "Não, meu trabalho não me, não estressa, né, mas, eh, o trabalho de TI tem o seu estresse, tá". Hã, eu como eu gosto muito da área, tá, eu tenho picos de estresse ali e tal, mas no final do dia, normalmente, eu tenho um pensamento positivo do que aconteceu, tá. E se eu estou muito estressado, eu fico pensando assim, hã, um dos motivos que me levou a ir para a área de informática e não ir para outras áreas, por exemplo, medicina. Não sei se eu conseguiria gerenciar o estresse de você estar tratando uma pessoa e, sei lá, não conseguir salvar uma determinada pessoa ou e ajudar uma determinada pessoa da forma que você gostaria. Claro. Eh, mas eu acho que tanto na parte de informática quanto em outras profissões, qualquer outra, sempre você vai ter estresse e sempre vai ter pressão. E a forma como você trata, como você gerencia esses momentos de pressão faz muita diferença, tá? Tanto para a tua vida pessoal quanto para tua vida profissional, certo? Eh, existe, uma uma condição que você tem que trabalhar ao longo do tempo, de aprender a gerenciar essas situações de estresse, de forma a você não entrar em pânico quando ocorre estresse, quando acontece uma situação crítica. Você está frente a uma situação crítica, tá, a pior coisa que você pode fazer é sair gritando. Às vezes até acontece que os clientes, né, no dia a dia, o cliente está em pânico. Isso, eu acabo achando mais difícil, particularmente, acalmar a outra pessoa que está em estado de estresse, mas não foi realmente tudo isso.
igual aconteceu hoje no episódio de um cliente que parou em cima de nós, estado que era estado de Minas, que era 80% da receita dele. Claro, trabalho fica em polêmico, né? Só tá ligando pra isso, sabe? Até aproveitando o gancho, o Burt fala, como gerenciar esses momentos? Como acalmar o cliente, o estresse que ele está, o estresse. Existe todo um método para você fazer gerenciamento de crise, né? Isso existe método mesmo. Existe técnicas para você gerenciar crises, certo? Isso não é uma exclusividade da TI, né? Vamos lá, existem crises, hã, sei lá, pega fogo num prédio, né? Uma uma empresa, às vezes pode, por uma ação governamental, ser fortemente afetada. Você pode ter uma crise, um determinado comunicado pode ter ido para o mercado numa empresa de grande porte, que gera uma crise institucional na empresa, né. Então como que você vai gerenciar isso, tá? Como eu disse, a pior coisa é você perder a cabeça. Daí você entra num círculo vicioso ali, só vai prejudicar as coisas. Então, você ter cabeça fria, você abordar da forma certa, comunicação, gerenciamento junto com o cliente é essencial, certo? Eh, Isso diminui o estresse de todos os envolvidos, tá? Ah, Outro dia num cliente a gente teve uma crise e o cliente estava assim: "Não, mas eu estou sem informação, não sei o quê", eu disse: "Calma, os caras estão trabalhando". "Não, mas eu preciso de informação". Se você ficar interrompendo ele a cada 15 minutos, ele não entrega. Eu fiz o papel de amortecer o impacto do cliente sobre os técnicos. Os Eram 2 consultores da nossa equipe, que estavam trabalhando e eu eu eles têm um contato do cliente, o cliente tem um contato deles, eu dei a ordem para eles: "Não responda mais para o cliente". Daqui a pouco o cliente reclamou para mim, disse: "Pô, o cara não me responde", eu disse: "Eu dei a ordem, senão ele não trabalha". O cara naquele momento não ficou muito feliz comigo. Tá. Mas eu disse: "Você vai falar comigo". Ele ficou me incomodando. Mas eu evitei incomodar. Enquanto eles avançaram, de vez em quando eu dava um parecer para o cliente: "Ó, então, conseguiu mais isso, conseguiu mais aquilo, tal". Até que resolveu, daí o cliente veio me agradecer, tá. Então assim, é um gerenciamento de crise. Então nós estamos falando de uma situação de crise. Existe um outro aspecto, que é o aspecto pessoal, tá, é o estresse. Isso é algo que, eu noto que muitas pessoas não conseguem gerenciar adequadamente o estresse, tá. O estresse vai existir, gente. Se você não tem nenhum nível de estresse no teu trabalho, eh, fique preocupado, tá, fique preocupado, tá. Você provavelmente não está na linha principal ali de que vai fazer diferença, tá. Então assim, vai ter estresse. E aí, eu tenho algumas coisas que, são importantíssimas, que eu considero super importante. Busque separar de forma bem forte o que é a tua vida particular, os teus momentos de vida particular, os teus momentos de vida profissional, tá. Isso não quer dizer: "Ah não, eu saio às 5 horas da tarde e não vou mais, ninguém me liga". Não. Cara, durante a minha vida inteira eu fui, me ligaram à meia-noite, me ligaram às 3 da manhã, me ligaram às 8 da noite. Trabalho com infraestrutura, o sistema parou, quem é a pessoa de confiança do cliente? O cliente vai ligar para essa pessoa. Eu, em muitos casos, era. Eu me ligava, a equipe me liga: "Fábio, deu ruim lá no cliente tal, caiu o storage do cliente, estão todos os discos parados lá, não sei o quê". Vamos entrar numa sala de guerra, vamos, tá. Então, você separar bem, não significa que você não vai atuar em algumas situações de crise,
Mas significa que você consegue se desligar dos problemas, você não fica remoendo os problemas do trabalho durante o teu momento de descanso. Se você ficar remoendo o problema de trabalho enquanto você está em todo momento de descanso, você nunca descansa. E daí você vai chegar numa situação, num determinado momento, que você não vai aguentar. Então, eh, aprenda isso. Tem formas de fazer, tem pessoas que têm mais facilidade, tem pessoas que têm menos facilidade. Eu não sou a pessoa especialista nessa área, né, mas eu consigo fazer essa mudança. Se, hã, eu sair do trabalho, eu cheguei em casa, eu não estou pensando no trabalho. Agora eu tenho uma equipe em que eu tenho que confiar que se tiver um problema maior eles vão me acionar. Eh, Se eu, por exemplo, às fui acionado às 10 da noite. Estou eu e 2 consultores da equipe. Eh, Chegou meia-noite, a gente: "Pô, vamos ter que alternar aqui, vocês seguem, eu vou descansar". Eu tenho "Ó, se der um problema maior vocês vão me acionar? Vou te ligar". Cara, eu deitei na cama, eu durmo. Eu durmo, tá. Aquele negócio de ficar a noite inteira sofrendo com o problema, não me acontece, tá. Então você tem que saber fazer hã, passar essa virada de chave. Você tem que ter os momentos, relaxados, tem que ter teu hobby, com o que que você se diverte, com quem você se diverte, né. Tem que saber fazer isso aí, tá. Trabalhe isso, trabalhe porque senão, eh, às vezes você nem trabalha tantas horas, mas você fica todo o teu tempo livre sofrendo com alguma coisa que aconteceu no trabalho, aí não vai dar certo. Eu acho que foi muito importante, foi uma aula mesmo. Muito obrigado pela participação, por trocar essa experiência, trazer essa tua experiência de grande valia para os alunos, né, para quem está começando na área, quem está pensando em ingressar aí na área do SAP, né, no SAP. Você deu dicas importantes, dicas valiosas que valem muito a pena ser compartilhada. Eu agradeço a oportunidade, hã, acho que foi uma conversa bem boa, muito boa. E assim, coloco à disposição de vocês para a gente conversar em outros momentos, pra, qualquer evento que vocês achem que eu posso colaborar, pode entrar em contato comigo, tá bom? Obrigado. Perfeito. Obrigado. Obrigado, Fábio. Obrigado, pessoal. Até mais.